Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o professor Sato, para a gente falar da Lei PL 1904. O senhor conhece essa lei? conheço por cima, assim, só pelas redes sociais, não ali. Certo. E qual a sua opinião sobre essa lei? Você é a favor, contra? Pelo que eu vi, eu sou contra, tá? Porque ainda falta maior debate da sociedade e principalmente por causa da punição de quem na verdade é vítima. Então, eu acredito, bom, nos países asiáticos é bem diferente, mas aqui no Brasil existe um padrão moral de aceitar até o terceiro mês, mas em alguns casos eu acredito que há excepcionalidade, sim. Bom dia, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a professora Adriana? para a gente falar um pouco sobre a Lei 1904. Tem conhecimento sobre isso? Sim. Você pode dar um pouco da sua opinião, o que você pensa a respeito, seus argumentos, se você é a favor ou contra essa lei? Sim, eu sou totalmente contra essa lei porque eu acredito que nós não temos o direito de ir contra a vida de um inocente, né? Tirar a vida de um inocente. Acredito também que seria mais viável evitar estupros que levam a isso, por exemplo. Estupro por si só é crime. Imagina em relação, né, a crianças, adolescentes que acabam engravidando e aí vem um outro inocente que não tem nada, não tem culpa alguma e tem o direito à vida, como qualquer um de nós. Nós temos o direito à vida, por que não inocente? Só porque ainda não nasceu? Essa é a minha opinião. Bom dia, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o professor Felipe, para a gente falar um pouco sobre a Lei PL 1904. Tem conhecimento sobre isso? sim, tenho, E você pode dar sua opinião pra gente, o que você pensa, os argumentos, se você é a favor ou contra essa lei? claro. Assim, eu sou a favor em partes. Não concordo ao todo com ela. Creio que 20 anos não seria algo justo. Porque tem o ponto também da mulher poder fazer o aborto antes, que não é considerado uma vida. Menos de 5 meses, né? 22 meses. Semanas. 22 semanas, perdão. Poderia fazer esse aborto antes, que não é considerado uma vida. Porém, depois desse tempo, eu já acho que não deve ser feito o aborto. Creio que deveria dar prisão, porém não de tanto tempo assim. Então, eu acho que seria uma lei ok, deveria ser aprovada, só que com algumas alterações. Bom dia, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o professor Giovanni Bernini? pra gente falar sobre a Lei PL 1904. Tem conhecimento sobre essa lei? Sim, estou acompanhando. Você pode dar sua opinião sobre ela, se você é a favor ou contra, quais os seus argumentos, sobre o que você pensa? Olha, eu acho que sou absolutamente contra, por uma questão, primeiro que a lei está sendo atropelada, né? Não está sendo feito um debate mais aprofundado, nem no Congresso, nem na sociedade. É um momento muito mais eleitoreiro, em que as decisões estão sendo tomadas para favorecer ou, na verdade, atrair uma grande quantidade de votos, né, de conservadores. E acho que o grande problema desse projeto é você criminalizar a mulher, né, que por algum motivo, seja ele, né, um caso de estupro, seja um caso de opção, seja um caso de má formação do feto, fazer a opção pelo aborto, né? É importante a gente lembrar que o projeto, ele pretende criminalizar o aborto, transformar em criminosa a mulher que faz o procedimento. A grande questão é, sendo crime ou não sendo crime, a mulher vai continuar fazendo, né? Nós sabemos aí que o aborto, mesmo não sendo legalizado, ele é regulamentado, mas não é legalizado, quando há a intenção, e isso também com relação ao consumo de drogas, a qualquer outro assunto mais polêmico, quem quer vai fazer na clandestinidade. E é um problema de saúde pública. A partir do momento em que você vai fazer na clandestinidade, vai fazer com médico clandestino, em clínicas clandestinas que não tem nenhum tipo de suporte psicológico, suporte médico, e ao invés de você interromper uma vida, você acaba interrompendo duas, porque na maior parte dos casos a mulher acaba morrendo também. Então a grande questão é, uma pergunta que se faz nesse projeto e que é colocado na sociedade é uma pergunta equivocada, que é: você é a favor ou contra o aborto? Ninguém é a favor do aborto, né?
mas as pessoas são a favor da regulamentação, de decidir em quais casos é possível, qual é o procedimento necessário. E o fato de você ser a favor da regulamentação não quer dizer que você seja a favor do aborto. Vamos todo mundo abortar a partir de agora, né? E já nos casos, né, como a lei atual, que permite o aborto, não é assim, a mulher chega lá e fala, eu quero abortar. Então deita aí, vamos passar a faca, vamos abortar. Há todo um acompanhamento anterior, acompanhamento psicológico, assim como quem quer fazer redução de estômago com a cirurgia bariátrica, não é chegar lá e falar, bota um balão aí no meu estômago, tem todo o acompanhamento, assim como a lei que permite a alteração de sexo pelo SUS, também não é assim, eu quero virar mulher agora, então corta aí. Então você tem uma simplificação desse debate que é muito absurda, né? Falar assim, então não vai tornar em crime, agora todo mundo vai abortar, né? Ser a favor da regulamentação e da descriminalização não quer dizer que seja a favor do aborto, mas que é uma realidade que a gente tem que enfrentar, porque é um problema de saúde pública que não dá para fechar o olho e fingir que todo mundo, né, pensa igual. A nossa sociedade é diversificada e alguns grupos políticos e principalmente religiosos não podem tomar a sua fé, o seu posicionamento moral como referência para uma sociedade tão diversa quanto a nossa. Gente, tudo bem? Tô aqui com a professora Viviane? pra gente falar sobre a Lei PL 1904. Tem conhecimento sobre essa lei? Sim, tem. Você pode dar sua opinião pra gente, seus argumentos, se você é a favor ou contra, o que você pensa sobre isso? Claro. Então, essa lei ela está em votação, pelo que eu vi, conhecimento, está dizendo nessa lei que as mulheres, a partir de 22 semanas, se elas chegarem a fazer o aborto, elas são consideradas criminosas e elas serão punidas, assim como o médico que fizer o procedimento. Eu sou a favor, porque a partir do momento que uma pessoa é estuprada, ela vai ter um prazo que está na Constituição, que é até 3 meses para poder realizar o aborto. Então, se a mulher já foi estuprada, ela sabe que pode acontecer de ela engravidar, então por que ela tem que esperar até 22 semanas? Eu sei que é um crime grave e ele tem que ser punido, com certeza, mas tem que punir o delinquente e não a pessoa. Ela tem todo o direito de fazer o aborto, mas a partir do momento que ela é estuprada, ela não precisa esperar até 22 semanas de gestação. Por quê? 22 semanas de gestação corresponde a quase 6 meses de gravidez. Então, o feto já está em praticamente desenvolvimento, praticamente completinho. Então, não tem por que esperar todo esse período para poder fazer o aborto. Então, eu acredito que as pessoas as mulheres que são estupradas, não é necessário esperar todo esse período. Então, se elas estão esperando esse período e liberar o aborto, nem todas as mulheres vão fazer o aborto só porque foi estuprada. E algumas vão usar dessa lacuna para poder fazer o aborto porque não tem uma gestação desejada. Então, diante disso que eu comentei com vocês, eu sou a favor da lei PL 04, por tudo isso que eu mencionei, porque eu acredito que se fizer o aborto, vai matar muitas crianças inocentes. Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui com a nossa pedagoga Salete e a gente vai falar um pouco sobre a Lei PL 1904. Você conhece essa lei que está em aprovação? Olha, tenho ouvido algumas coisas assim, mas não estou aprofundada nela não, tá? Certo. Então, Salete, você pode dar a sua opinião, se você concorda com essa lei, se acha que ela deve ser aprovada, dá a sua opinião pra gente. Eu sou contra o aborto em qualquer circunstância, e principalmente nesse em que há uma vida já com um certo período bem avançado de gestação, e mesmo que não fosse, né? A partir do momento que há fecundação, há vida, e segundo os preceitos que eu acredito, os preceitos religiosos, morais, isso me impediria de aceitar de qualquer forma, de nenhuma forma, a legalização do aborto nesse sentido. Então, assim, eu acredito que deve ser proibido mesmo
a realização do aborto, mas não só com 5 meses, 4 meses de gestação. A partir do momento que há concepção, a partir do momento que há uma vida gestando dentro de outro ser, eu não posso escolher pela vida de um ou de outro, porque a vida, ela tanto faz se é da mãe ou do filho. Não sei, segundo o que eu aprendi na igreja e coisa, eu sou contra mesmo. Certo. Bom dia, gente. Tudo bem? Tô aqui com a professora. Analine? Pra gente falar um pouco sobre a Lei PL 1904. Tem conhecimento sobre isso? Sim, tenho. Você pode dar sua opinião pra gente, os argumentos, se você é a favor ou contra essa lei? Sim, eu sou contra a lei da PL 1904. A gente vive em uma sociedade muito machista e a gente ainda precisa lutar muito pelos nossos ideais. O estupro ainda é um tabu na nossa sociedade e quando a gente começa a falar sobre isso, a gente é moldado pela nossa própria sociedade a não falar sobre esse assunto. Existem casos, inclusive, na nossa cidade, de crianças que foram abusadas dentro da própria família e que elas foram encaminhadas como vulnerabilidade social para lugares de abrigo. E após esse processo, onde foi constatado de fato que houve esse estupro, essa criança foi encaminhada para adoção. Muitos casos em que houve reconstrução sexual, muitos casos em que houve danos, 100% dos casos em que houve dano psicológico, alguns danos físicos. Essas crianças são encaminhadas para adoção, seja por um familiar próximo, que a maioria não aceita, né, porque sabe da condição, e em muitos casos para adoção internacional. Cabe à mulher decidir sobre o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Não ao sofrimento, também é um ato de amor próprio. Bom dia, gente. Tudo bem? Tô aqui com a professora Silvia? Pra gente falar um pouco sobre a Lei PL 1904. Tem conhecimento sobre essa lei? Sim. Você pode dar um pouco da sua opinião, o que você pensa sobre ela, se você é a favor ou contra essa lei? Bom, eu sou contra, né, a aprovação desse projeto, porque eu acho que as mulheres, ou até meninas que são vítimas de estupro, devem ter opção de escolha se elas querem seguir com essa gestação ou não. E a gente sabe, na sociedade que nós vivemos hoje, que até por questões religiosas, podem ter famílias que obriguem essa criança ou essa pessoa, essa vítima, a segurarem essa gestação até a 20ª semana, e aí para depois essa pessoa, essa vítima não poder mais suspender, né, parar ali com a gestação, e essa vítima acabe tendo que ser obrigada a seguir a gestação, ter essa criança, e que muitas vezes não é da vontade dela. E eu acredito que, se é caso de violência, de estupro, tem que ser respeitada a ideia da pessoa de não seguir com a gestação. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vou aqui com a professora Gabriela. Pra gente falar um pouco sobre a Lei PL 1904. Tem conhecimento sobre essa lei? Partes. Certo. Você pode dar sua opinião pra gente, o que você pensa sobre isso, qual é a sua opinião? Vamos lá. Eu não sou contra a questão assim da lei aplicar uma pena à mulher, mas também eu sou contra a questão do aborto. Então, assim, eu acho que deveria haver ali um meio termo, não sei, alguma coisa, mas que não penalizasse a mulher nesse sentido, né? Porque a mulher já é penalizada em muitas coisas. E às vezes a gente nunca sabe o motivo pelo qual levou a pessoa a fazer determinada situação, né? O aborto e tudo mais. Às vezes ela foi vítima de um estupro, então ela não quer levar essa criança para não ter que lembrar dessa criança, porque eu já conheci casos, como eu trabalho na área da educação, eu já conheci casos de crianças pequenas em que a criança nasceu vítima de um abuso que a mãe teve, e a mãe espancava muito essa criança, porque toda vez que ela olhava para a criança, ela lembrava do que havia acontecido com a mãe. Então, no fim, essa criança foi retirada da mãe e foi dada à adoção. Então, nesses casos, para que a criança não sofra, às vezes é melhor então que leve a gestação e depois dê para adoção, né? Ou daí, nesse caso, se a pessoa optar por abortar, aí fica a critério dela. Mas eu não concordo muito com essa questão.
Em partes, talvez, analisando a situação, de repente vítima de um estupro, talvez seria ali uma opção viável. Não sei se eu concordaria em si, mas, por exemplo, se acontecesse comigo, talvez eu levaria a gestação até o final e depois daria para adoção. Que para a criança, pelo menos, é o mais viável, porque eu abortando eu estarei cometendo um crime, né? Então, a questão da lei de aplicar uma pena a essa mulher, ela tá cometendo um crime. Então, tipo, a lei não tá, assim, tão fora, porque como tem tantos crimes aí que, né, precisam ter a penalidade, né, tá dentro também, né? Tem, por exemplo, crime de furto, às vezes você paga ali uma pena também, né? Mas nessa questão, acho que teria que fazer uma pena ou mais reduzida, porque muitas vezes as mulheres que fazem esse tipo de coisa são mulheres em vulnerabilidade, são mulheres que não têm muitas condições de levar uma gravidez para frente, ou, como eu já falei, vítimas de abuso, né? Então, teria que ser revista. Então, eu sou contra a lei e contra o aborto também. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a estudante. Heloísa, do terceiro A. Heloísa, você sabe o que é a Lei PL 1904? Eu tenho um conhecimento breve sobre o assunto. Certo, e você é a favor ou contra essa lei? Olha, sobre essa lei, eu tenho 2 pontos exclusivos, vamos dizer assim, em que eu sou a favor, entre aspas. O primeiro é quando a criança, ela já foi descoberto nas suas primeiras semanas de gestação que ela vai nascer com alguma deficiência rara, em que ela não vai ter cura, em que ela não vai ter chance de sobreviver fora de uma rede hospitalar, em que ela não vai conseguir respirar com o próprio pulmão, em que ela não vai conseguir ter a oportunidade de ir para sua casa, ou então que ela nasça com alguma deficiência que vai fazer ela sentir muita dor, que ela vai sofrer. Nesses casos, eu sou a favor do aborto, mas desde que sejam nas primeiras semanas. Não tem como o aborto ser algo menos doloroso, porque ele vai ser doloroso tanto para a criança que vai estar sendo morta, porque sim, é uma morte e muito dolorosa, quanto para a mãe, para a mulher, que de qualquer maneira vai ter que fazer um parto, seja ele para dar vida a essa criança, ou seja ele para simplesmente tirar uma pessoa morta de dentro dela. E o meu segundo caso, em que eu sou a favor, é um caso assim bem excluído mesmo, que é um caso onde a mulher ela tenha muita deficiência, onde ela precisa de ajuda para tomar um copo d'água, tipo, onde ela não vai realmente conseguir cuidar dessa criança sozinha. Porém, desde que essa criança ela tenha alguma deficiência também, porque não é justo a mulher pensar, eu sou totalmente deficiente, eu preciso de ajuda para tudo, mas tem uma criança dentro de mim, totalmente saudável, com saúde, não, mas eu vou matar ela, porque eu não vou conseguir cuidar nem de mim, quem dirá dessa criança. Gente, isso não é verdade. É claro que a gente vivencia muito na nossa sociedade mulheres que não têm rede de apoio, não têm onde deixar a criança, não tem alguém para ajudar a cuidar. Porém, nós temos também um grande número de mulheres em que ajudam umas às outras, a gente tem rede de apoio em que cuidam das crianças. É claro que em casos de estupro, ou seja, onde a mulher ela é abusada, é muito difícil uma pessoa que nunca sofreu um abuso ou então que nunca esteve grávida querer falar sobre o que aquela pessoa vai ou não fazer com aquela criança. Porém, cabe a nós termos o mínimo de ciência em que a criança que está dentro da barriga, que está dentro do útero da mulher, ela é inocente tanto quanto a mulher. E cabe a nós querermos dar uma chance para essa vida, para ela ter uma oportunidade de viver e de, quem sabe, transformar a vida dessa mulher que foi abusada. Agora eu vou ler um pouquinho para vocês aqui de uns artigos em que eu separei algumas partes importantes e eu gostaria de deixar bem claro. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Se alguns países liberam o aborto, é porque não respeitam o entendimento científico de que a vida humana começa no primeiro instante da fecundação, de que o ser humano é o mesmo em qualquer fase do seu desenvolvimento e possui igual dignidade desde o início da sua concepção. Não é verdade que a vida se inicia somente de 10, 12 anos depois ou semanas da gestação. Seria um absurdo, por exemplo, afirmar que a mulher, antes de tal período, não estaria esperando um filho, mas estaria grávida apenas de um amontoado de células. Muitos que defendem o aborto afirmam que o aborto naquele período não é aborto de criança,
mas apenas de um amontoado de células. Esse entendimento é um grande equívoco. O aborto não é a solução para nenhum problema pessoal. Na verdade, ele agrava qualquer situação, sobretudo para a mulher, pois é um atentado contra a sua saúde física, mental, emocional e espiritual, além de ser um crime previsto no Código Penal, podendo o ato ser punido com pena de detenção ou reclusão. É bom lembrar que a legislação contra o aborto no Brasil está em vigor e que muitas pessoas já foram condenadas e estão cumprindo por penas de aborto. Para quem não sabe, mesmo que a mulher vai abortar ou que ela vai resolver dar uma chance de vida para aquela criança, ela vai fazer um parto de qualquer forma, porque ela vai entrar em sala de cirurgia, ela vai fazer todos os procedimentos que ela iria fazer se ela quisesse dar a chance de vida para aquele ser. Eu acredito que sim, vale a pena nós darmos a chance a essa vida.